Mais uma. é, Iremos dar um pequeno salto nos nossos livros. A gente terminou o Pentateuco com a história de Moisés, passamos pelos patriarcas, pela criação, pecado original. Deus já está executando o seu plano. Ele mostra como vai ser a salvação, ele forma um povo a partir da descendência do nosso pai Abraão, que tem muitos filhos, e depois ele reafirma sua promessa, dando a terra de Canaã, e ele salva o povo do Egito, da escravidão, também nos mostrando que, assim como ele salva o povo do Egito, da escravidão do Egito, na sua Páscoa. Na Páscoa também ele salvará o seu povo, já não da escravidão desta terra, mas da escravidão do pecado, assumindo sobre si o cordeiro, as chagas sobre o cordeiro imolado. E aí nós terminamos ali o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Para os judeus, a Torá, a lei, aonde Deus também dá a sua lei, os 10 mandamentos. Na pessoa de Moisés, ele ensina ao homem o que é o pecado. Então, vejam bem, Deus mostra que vai reconstruir a sua criação, ele forma um povo, ele dá uma terra para esse povo e ele ensina agora o que é pecado. Este povo é instruído no que é uma lei, no que é o certo e o errado, para que ele faça uma boa escolha. Afinal de contas, o amor é livre. Não tem como eu forçar alguém a amá-lo, a amar. Deus nos chama a uma união com Ele, mas Ele não vai nos forçar a esta união, porque o amor tem que ser livre. Então, Deus vai instruindo o homem, formando-o, mostrando como escolhê-lo, como aceitar o presente, que é a redenção, que é a salvação, né? Um homem, cabeça dura, demora a entender esse projeto de salvação e Deus também vai se revelando aos poucos. Bom, então terminamos a parte com Moisés. Moisés não entra na terra prometida e ele agora, quem assume é Josué. Vou compartilhar aqui a tela. Muito bem. Estão todos vendo, enxergando bem? Muito bem. E aí, então, Josué assume no lugar de Moisés, Moisés morre, ele enxerga a terra prometida, faz um lindo canto ali, vendo que Deus está cumprindo a sua promessa, mas ele não entra na terra prometida e fica para Josué conquistar aquela terra e expulsar aqueles povos que estão lá, que assumiram aquela terra depois que Jacó foi embora. E aí é um tempo de muita guerra. Agora vai vir um tempo de muita batalha. A Arca da Aliança sempre vai andando à frente do povo e Josué conquista pouco a pouco aquela terra tão desejada por vários povos. Lembrando que aquela terra é uma terra onde se tem pouca água, né? Só tem um único rio que corta. Se depois vocês pegarem o mapa, vocês vão ver. Então, a parte onde se pode ter plantio, ela é pouca, né? Então, é uma terra que ela é muito desejada, porque tem uma produção ali de alimentos, né? Além disso, também é o berço de religiões, de civilizações. Então, é uma terra muito disputada. E Deus prometeu aquela terra, a chamada Terra Prometida. Então, Josué conquista, e aí nós temos a história
do cerco de Jericó, nós temos muitas batalhas. Nisso, o povo tem aquela mescla de, ao mesmo tempo, ser fiel a Deus, mas deixar ser, como que eu posso dizer, contaminado pelos povos ali. Aí vem casamentos que não deveriam acontecer, e ali é aquela mistura de um povo fiel, mas de um povo que cai. Aí se levanta e volta e luta. Então, Josué conquista a terra e é dividido nas 12 tribos. Ah, vamos voltar só um pouquinho. Como que é dividida a Bíblia? Isso aqui é só para dar uma explicação para vocês. No Antigo Testamento, nós temos os livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, que ele vai contar ali a história da criação e dos patriarcas. Logo depois vem os chamados livros históricos, Josué, Juízes, Ruth. O livro de Josué vai contar a história da conquista. O livro dos Juízes vai contar a história de grandes guerreiros que mantiveram o povo. Porque depois que é conquistado a terra e é dividido nas 12 tribos, eles não têm um sistema de nação. Cada tribo tinha o seu próprio governo e tinham os chamados juízes. Cada tribo geralmente tinha o seu juiz. Alguns andavam ali em 2, 3 tribos, mas esses juízes eram responsáveis em cuidar do povo, defender o povo dos outros povos pagãos que queriam invadir a terra. Eram chamados heróis, e eles também eram responsáveis em julgar alguma situação entre as pessoas daquela tribo, né? Então eram homens justos, homens de muita fé, e que eles tinham um certo respeito do povo. Depois vem o livro de Ruth, que é um livro bem pequenininho. Quem viu os stories do Instagram, eu coloquei lá, né? Que esse livro está fazendo bem no meio, entre os juízes e a história dos reis, né? Em 4 capítulos, a história de uma nora e uma sogra, uma história muito bonita de fidelidade, de assumir o Deus do seu esposo. Vale muito a pena as mulheres lerem este livro. Mas Ruth está ali porque é da descendência dela com Boaz, que vem Davi. Então é muito importante esse livro, apesar dele ter apenas 4 capítulos e ser uma historinha aparentemente, entenda, entre aspas, meio bobinha, meio uma novela, né? Mas ele tem uma importância. E aí vem, logo em seguida, dentro dos livros históricos, o livro de Samuel, o livro de Reis, as crônicas, vem alguns profetas, né? Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté, que são livros que vão contar a história do povo de Israel. Depois tem os chamados livros sapienciais, que é o livro de Jó, os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Sabedoria, Cântico dos Cânticos, que são livros de oração, livros de instruções, né? E também os chamados livros proféticos, que aí nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, que daí é que vai surgir principalmente as profecias messiânicas, que a gente vai ver em algumas aulas daqui para frente. Já o Novo Testamento, ele é dividido nos evangelhos, os sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E faltou João aqui. Não, os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, né? Nós temos a literatura joanina, que é o Evangelho de São João, as 3 cartas
atribuídas a ele, e o Apocalipse, que são os livros escritos por João Evangelista. E nós temos as cartas ou as epístolas paulinas, né? Tô rindo porque esses dias a Maria, mãe, por favor, acha no Evangelho de Lucas aqui. Quando eu olhei, ela estava com as epístolas de São Paulo, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, Maria, lê a capa. E ela, a Epistola de São Paulo. E aí eu comecei a rir. Agora eu já estou até trocando do tanto que eu brinquei com ela. Mas vem as cartas paulinas, atribuídas a São Paulo, né? Romanos, Coríntios, Gálatas, essas aí que estão descritas, e a carta aos Hebreus, que pela tradição era atribuída a São Paulo, mas depois descobriu-se que não foi escrita por ele, mas ficou dentro dessas cartas paulinas, né? E também, por último, as cartas católicas, que são atribuídas a esses apóstolos aí, São Tiago, primeira e segunda carta de São Pedro e de São Judas. Isso aqui é só para a gente conhecer como que é dividido, tá bom? Bom, mas vamos voltar lá para as nossas histórias. Nós estamos mais ou menos no ano de 1200 antes de Cristo, que é onde se passa ali a história de Josué. Ele conquista a terra prometida, a divide em 12 tribos, lembrando que os levitas é uma tribo de sacerdote, então eles não têm uma terra propriamente dita deles, mas eles ali andam em várias terras e dentro da terra de outras tribos, eles têm a sua autoridade como sacerdote, eles fazem oferendas, holocaustos a Deus, e são responsáveis por esta parte religiosa, essa parte sagrada. Tem os juízes, que são eleitos pelo povo, são escolhidos pelo povo, mas também ali com uma inspiração divina. Alguns juízes são profetas, outros são grandes guerreiros. Aí nós temos a história de Gideão, Sansão, que vão ali cuidando do povo, protegendo aquele povo, tanto espiritualmente quanto na força física, né? Os filisteus, os amonitas, eles sempre vão tentar reconquistar aquela terra que agora passa a se chamar as 12 tribos de Israel ou Israel, né? O objeto mais sagrado que nós temos é a Arca da Aliança, como eu falei na aula passada. Deus conduz o seu povo, Deus fala com o seu povo através da arca na tenda. A Arca da Aliança, ela simboliza a própria presença de Deus, né? E nós temos agora surgindo também os chamados profetas. Como eu disse, alguns são juízes, outros não. Mas os profetas, eles são esses guardiões da consciência do povo. Eles são os críticos, eles têm essa ação um pouco mais política, de dizer isto está certo, isso está errado. Eu olho o contexto e aí eu sou capaz de profetizar o que Deus quer, eu sou capaz de dizer o que vai acontecer, claro, sempre com a inspiração divina. Então, é mais ou menos esse o contexto histórico, né? Trouxe aqui para vocês um mapa de como foram divididas as 12 tribos, né? Cada uma aqui, tirando Manassés. Ó, aqui, ó, só tem essa parte de água, né? Então, esta região aqui, o resto tudo aqui é deserto, então essa região ela é muito disputada, né? Lembrando que a promessa, ela vem desta tribo aqui, ó, tribo de Judá. Daqui vai vir o Messias. Mas o povo até então não tem esta consciência de que virá o Filho de Deus, porque ainda vai começar a vir as profecias messiânicas. O povo ainda está tentando viver os mandamentos e acreditar em um único Deus.
Tudo isso conduzido pelos profetas, tá bom? E aí nós temos o nosso primeiro personagem de hoje, que é o profeta Samuel. A história se passa cerca ali do ano 1040 a.C. Por que a cerca? Porque dependendo da tradução, tem diferença ali de 2, 3 anos, tá bom? Principalmente quando eu for falar dos reis. Profeta Samuel, ele foi o último dos juízes. E ele também era profeta, né? Ele foi responsável por consagrar um rei, por dar este sentimento de nação, unir as tribos atrás de um rei, né? Então, ele que consagrou o primeiro rei, é Samuel que tem essa missão de estabelecer a monarquia. Ele era um homem muito fiel a Deus, muito fiel às Escrituras, muito fiel aos mandamentos. Desde o seu nascimento, ele já foi consagrado a Deus, numa história linda com a sua mãe. Ele afirmava que qualquer autoridade que não obedecesse a Deus, e não serve ao seu povo, ela é ilegítima e má, pois ela ocupa o lugar de Deus para explorar e oprimir o povo. Toda autoridade, ela vem de Deus e ela deve ser dada por Deus, né? Então, se você não serve ao povo e você não obedece a Deus, ela é ilegítima. Ele é filho de Ana e Eucana, ele é da tribo de Efraim. Ana era estéril, não conseguia engravidar, sofria muito por causa disso. A fecundidade para o povo judeu, ela é um sinal de bênção de Deus. Então, o casal que não consegue ter filhos, ou um casal que tem dificuldades, mostrava, de certa forma, uma falta da bênção de Deus, né? Então, Ana sofria muito, ela não tinha filhos, e numa história muito bonita, ali nos primeiros capítulos de Samuel, ela vai ao templo rezar, ela implora para Deus um filho, e o sacerdote, ele vê ela rezando no templo, acha que ela está embriagada, aí ele vai falar com ela, e vai reprimi-la, né? E ela fala o que que acontece e ele diz que ela terá um filho. E ela promete para Deus. A oração é lindíssima, depois se vocês quiserem ver, né? Se eu não me engano é mais ou menos assim: Senhor, por minha vida, eu lhe prometo que se me derem um filho, eu o consagrarei a ti, eu retornarei a ti. Esta oração é importante porque nos mostra o que é um filho. Um filho não é um direito, não é uma propriedade. Ele é um dom dado por Deus e a Deus deve ser devolvido, né? Então, Ana vem mostrar isto. Então, ela engravida, logo que o menino é desmamado, ela põe esse nome de Samuel. Samuel significa Deus escutou. Ela o entrega para o sacerdote Eli, para ele ser criado no templo, ela o consagra, né? A oração de Ana de agradecimento pelo filho, ela é a base do Magnífica de Nossa Senhora. Nossa Senhora canta o seu Magnífica porque ela conhece as Escrituras, porque ela fazia leste divina. Então, ela usa desta oração de Ana para proclamar o Magnífica, o seu ato de gratidão. E Ana, ela consagra Samuel. Samuel vai morar com o sacerdote Eli. Aí tem uma bela história. Ele fica no templo, ele vai estudar ali as escrituras, o Pentateuco, e um belo dia ele está dormindo e ele escuta uma voz a chamá-lo. Samuel, Samuel. Se eu for fazer com criança, você pode fazer, né? Samuel, Samuel. Ele escuta, vai,
até o sacerdote Eli, fala, me chamou, eu estou aqui. E ele diz, não, eu não te chamei, volta para dormir. Ele escuta mais uma vez a voz chamando o seu nome, ele vai novamente ao profeta Eli, e o profeta tem uma inspiração e fala assim, deve ser Deus chamando. Então, Samuel, volta para a cama, se você escutar a voz mais uma vez, você vai dizer, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Samuel volta para a cama, volta para dormir, e ele escuta pela terceira vez. 3 vezes, claro, um símbolo, o 3 sempre é um símbolo da Santíssima Trindade, né? E ali ele escuta Samuel, Samuel, e ele responde e fala, Senhor, que o teu servo escuta. Esse é o chamado de Samuel. Então, ali Deus fala que ele vai ser um grande profeta. No outro dia, ele conta para o profeta, para o sacerdote Eli, e ali ele é consagrado também sacerdote e profeta. Os filhos do sacerdote Eli são um pouco infiel, então tem uma história ali de inveja, mas Samuel sempre se destaca pela sua fidelidade e ele se torna profeta e juiz. Vai envelhecendo, o sacerdote ele morre e ali ele fica no lugar, como aquele que é um grande sinal da vontade de Deus para o povo de Israel. Ele não é apenas, não fica só na tribo de Efraim, ele anda por todas as tribos. Quando o povo quer alguma coisa de Deus, ele procura os profetas, ele procura os juízes para interceder junto a Deus. E aí, o que que acontece? Ele já é casado, ele tem 2 filhos, e os filisteus invadem e roubam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança vai para as mãos dos filisteus. Isso acontece porque o povo vive no alto e baixo, fidelidade e infidelidade, fidelidade e infidelidade. O povo começa a cultuar outros deuses, aí volta, se arrepende e tal. Então Deus deixa que a Arca da Aliança seja levada pelos filisteus, porque o sofrimento ela é uma forma de corrigir o povo, né? Então, é consequência do ato das pessoas, não é que Deus deseja o sofrimento, Deus nunca vai desejar o sofrimento, Deus é amor, mas ele permite que acontece por causa da escolha do homem, né? Então, a Arca da Aliança vai para as mãos dos filisteus, isso traz muita dor, tanto para o povo de Deus, quanto para os povos pagãos, porque eles estão com um objeto sagrado de Deus. E aí eles vão unir com falsos deuses, aí Deus vai lá e detona o povo tem feridas no corpo, o povo sofre com falta de alimentos, esses povos pagãos, né, que eu tô falando. Outros povos invadem a terra deles, aí eles começam a olhar a Arca da Aliança como um objeto de um Deus que é severo. Então, eles sabem que estão fazendo algo errado ficando com a arca. Então, vai passando de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, até que Deus vai punindo tanto os pagãos que eles falam: não, eu não quero mais essa arca. E aí chega num lugar com Abimeleque, e ele é o único que trata com respeito a Arca da Aliança, e Deus não pune aquele homem até que ele devolve para o povo de Israel, né? É, e aí o que que acontece? O povo sofre tanto que eles começam a pedir um rei. E vão, Samuel já está velho, ele tem 2 filhos. Os filhos dele não é fiel que nem ele, eles indicam a ganância para o povo, e aí o povo rejeita os 2 filhos de Samuel, e ele mesmo vai mesmo na velhice,
O povo vai até ele e pede um rei. Nós queremos um rei, né? E Samuel fala, né? A casa de Israel, que é essa passagem aí de 1 Samuel 7, né? Se é de todo o vosso coração que voltais a Yahvé, essa tradução que eu estou lendo é a de Jerusalém, tá? Tirai do meio de vós os deuses estrangeiros e as Astartes. Fixai o vosso coração em Yahvé, e a ninguém mais sirvais, a não ser a ele. Então ele vos livrará da mão dos filisteus. Porque até então está acontecendo muitas guerras e os filisteus estão invadindo a terra. Então, a primeira coisa que Samuel fala é que o povo tem que voltar à fidelidade, parar de adorar falsos deuses, é voltar o seu coração para Deus verdadeiro. E aí o povo começa um processo de conversão. Eles vão, insistem pedindo que eles querem um rei para unir Israel. E Samuel fica ali um pouco bravo, porque ele fala que não era bem isso que Deus queria, mas Deus concede. Se o povo pede, Deus concede, né? E aqui tem uma coisa para pensarmos, para meditarmos, né? Gostaria de fazer para vocês duas perguntas. Primeiro, a pergunta é: a graça de Deus passa ou não? Essa é a pergunta. A segunda é: a gente interfere nos planos de Deus ao ponto de insistir tanto naquilo que a gente quer, que Deus concede só para que a gente vá aprender? São essas duas coisas que eu acho que vale a pena os personagens de hoje nos fazer meditar, né? Porque o povinho que interfere na vontade de Deus. Então, é o povo que pede um rei. Eles querem porque querem um rei que vá à frente deles. Mas tinha Deus que os conduzia. Eles só precisavam ser fiéis. E aí, o que acontece? O povo pede, 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 pede. E Deus fala: então tá, esse povo não quer ser conduzido por mim. Então atende à vontade deles e elege um rei. Deus fala para Samuel ungir um homem, dizendo que um homem vai procurá-lo e que ele vai apontar quem é esse homem, e esse homem deve ser ungido como rei de Israel. E aí vem o primeiro encontro do profeta Samuel com o rei Saul, né? Ele o escolhe, ele o unge. O rei é ungido por um homem de Deus. Samuel, ele é esse homem de Deus, esse símbolo, né? Isso tem um caráter sagrado. Quando um rei ele é ungido por um servo de Deus, ele se faz vassalo de Deus, ou seja, ele se coloca sobre os cuidados, sobre o domínio de Deus, porque ele é ungido pelo próprio Deus, né? Então também tem um costume, é uma tradição dos reis serem ungidos, terem óleo passado em sua cabeça e a coroa é colocado por um homem de Deus, né? Isso em várias civilizações, em vários povos, né? É por isso que quando Bonaparte pega, né, a coroa e coloca na sua própria cabeça ali, tira a mão do bispo, é uma afronta, né? É um humano que se coroa, então tem toda uma tradição em cima disso, né? Então, Samuel unge o rei Saul. Nós estamos ali, o reinado de Saul acontece entre o ano 1030 a 1010 antes de Cristo. Saul, ele vai atrás de umas burras perdidas do seu pai e ele vai e chega
no profeta Samuel para achar essas burras de seu pai. E aí Samuel pergunta de qual tribo que ele veio e pede para ele ficar com ele, conforme Deus tinha falado que iria acontecer. E Deus fala para o profeta Samuel, que é Saul, que ele deve ser ungido, e ele é escolhido como rei do povo, né? O povo fica muito feliz. Ele é um jovem, ele é bonito, ele é forte, ele é corajoso. O povo acata o Saul, as tribos se unem, ele forma um grande exército. Então, assim, era alguém que o povo olhava e é isso mesmo, é um homem de Deus, é um homem fiel a Deus. E ali, Samuel unge o rei Saul. E vai dizer aí nessa passagem, o 1 Samuel 12:24. Temei somente Yahvé e servi-o na sinceridade do vosso coração, pois vede o grande prodígio que ele realizou entre vós. Ó a condição, se fizerdes o mal, vós e o vosso rei perecereis. Isso é Samuel apresentando o rei Saul para o povo. Então existe uma condição. Temei somente a Deus. Servi-o na sinceridade do vosso coração, né? Deus é aquele que olha o coração, que ele vê o coração. Pois ele já realizou. Deus sempre nos chama a fazer memória dos seus prodígios. Ele libertou o povo do Egito, ele deu a terra, ele defende. Mas existe uma condição: se fizeres o mal, vós e vosso rei perecerá. E aí, Saul torna-se um grande rei. Faz um exército muito bom com o povo e ele vence muitas batalhas enquanto ele é fiel. Primeiro ele vence os amonitas, é a primeira grande batalha dele. Depois ele vence algumas batalhas contra os filisteus, contra os amalecitas. Ele se casa, tem filhos. O mais conhecido é o Jonatas, ou Jonatã, dependendo da tradução, que vai ser o grande amigo de Davi. Mas tem também esse aí, ó, Jesuí, Melquissua, Merobe e Micol. Se tiver dúvida, escolhendo o nome do seu filho, tem maravilhosos na Bíblia, com cada nome lindo, né? Jonatas e Micol vão ser muito conhecidos, porque Jonatas vai ser o melhor amigo de Davi, Micol vai ser a sua esposa. Mas o rei Saul começa a transgredir a vontade de Deus. É como a gente fala, o poder sobe para a cabeça, né? Ele se torna um rei muito bom, venceu todas as batalhas. Como eu digo para os meninos, ele começou a achar que ele vencia por conta dele, porque ele era maravilhoso, ele tinha feito grandes coisas. Primeira coisa, digamos assim, primeira cagada que ele faz, desculpe o termo, mas ele vai para uma batalha contra os madianitas, se não me engano. E aí ele tem que esperar 3 dias pelo profeta Samuel. Porque lembre-se, quem faz holocausto e sacrifício são os sacerdotes e profetas. O povo não monta o altar e faz por si mesmo, ele tem sacerdotes e profetas para fazer isso. Ele tinha que esperar durante 3 dias pelo profeta Samuel, e eles só iam para a batalha depois de rezar e fazer as suas oferendas para Deus. E aí o rei Saul dá a doida nele e passou 3 dias, o profeta Samuel não chegou, ele foi lá, pegou um monte de boi e fez o seu sacrifício, o seu holocausto, construiu um altar para Deus e fez
uma profanação. E aí o profeta Samuel chega, fica bravo que só, briga com ele, rejeita Saul, porque ele fez uma coisa muito errada, né? Ele quebra uma lei de Deus. E aí essa é a primeira. Eles vão para a batalha, muita guerra. Aí é uma consequência de pecado, sabe, gente? Porque lembra que eu falei que quando a gente peca, a coisa vai crescendo? Pois é, se eu vi o meu pai pecar, e eu vou pecar, e o outro vai pecar, e aí é pecado em cima de pecado. Então, o rei Saul já tinha quebrado tudo mesmo, e aí o povo estava lá na batalha, o rei dá uma ordem que ninguém pode comer nada até vencer a batalha, e o seu filho vê mel. Aí ele, eu só vou pegar a lança, pegar só um pouquinho de mel e comer. Ou seja, né? Se meu pai quebrou alguma coisa com Deus, por que que eu não posso quebrar alguma coisa com meu pai, né? Um compromisso. Aí ele vai e come um pouquinho de mel. E ele não só come, como ele fala para os outros. Aí os outros resolvem fazer o quê? Comer carne com sangue, que era proibido. Então, tá vendo que vai escalando? E aí dá tudo errado. Começa a se perder as batalhas. Mas Deus ainda permanece com seu rei. O profeta Samuel avisa Saul que o que ele fez está errado, que ele vai rejeitá-lo, mas ele ainda continua como rei, ele tem o seu aviso, né? E aí vem a segunda. Vai ter uma guerra contra os amalecitas. É o profeta Samuel que pede para o rei Saul ir nessa guerra. E ele pede para matar todos os anátemas, né? Todos aqueles pagãos, porque eles estão profanando as coisas de Deus, do único Deus verdadeiro. E ele dá uma ordem clara: pegue os seus soldados, vá lutar contra os amalecitas, porém, você vai matar a todos, inclusive animais. É para matar todo mundo. É uma ordem de Deus, né? E aí o Saul vai, vence novamente, volta a vencer, ganha a guerra. E aí ele resolve, assim, não fazer tudo como Deus pediu. Ele pensou, eu acho que eu vou agradar a Deus fazendo algo diferente. E aí ele vai e poupa Agag, que é o rei dos amalecitas, resolve assim, só pegar o gado gordo, os animais bons, né? Ficar com coisas dos pagãos. E aí, quando o profeta Samuel vem bravo falar com ele que de novo ele quebrou uma ordem direta de Deus, aí ele inventa, não, era para sacrificar para o Senhor, afinal de contas, os animais são tão bons, né? Tão gordos, eu vou fazer um bem. Porque é isso que a gente faz com Deus, sabe? Deus manda a gente fazer uma coisa, aí a gente faz errado, aí a gente ainda vira e fala assim: não, eu queria fazer um bem, queria fazer algo bom, queria fazer só isso. Não sabíamos que daria todo este problema. Qualquer semelhança com a nota, aí eu não posso falar isso, né? Porque tá gravando. É mera coincidência, alguns entenderão. É, eu tinha boa intenção. E aí é a hora que Samuel rejeita Saul. E ele rejeita Saul pela segunda vez. E ele rejeita Saul porque Deus agora o rejeita como rei. Respondendo a pergunta, a graça passou. A graça passa. Se Deus nos dá uma missão e a gente não a faz conforme Deus deseja, a graça passa. Nós só temos esta vida para obedecer a Deus, para fazer a vontade dele, para o nosso próprio bem. Não é para o bem de Deus, Deus é inteiro, mas é para o nosso próprio bem. E aí a graça passou para o Saul. Então Deus o rejeitou como rei. Ele não era um homem, Deus não queria mais ele como rei, porque
ele não foi capaz de cumprir a vontade de Deus. Também mostra a liberdade que o homem tem de cumprir ou não a vontade de Deus. A vontade de Deus para Saul era que ele fosse um rei bom, mas ele foi incapaz de fazer isso. Ele queria fazer as coisas à sua maneira, ao seu jeito. Talvez uma das grandes dificuldades do homem é essa, né? É querer fazer as coisas do seu jeito e não conforme Deus o inspira em seu coração, né? E aí vem esta linda passagem também, né? Que é 1 Samuel 15:22, né? Que aí é quando o rei Saul fala para o profeta Samuel, não, eu só queria fazer holocausto para Deus e tal. E aí ele fala, né? Agrada-se a Yahvé com holocausto e sacrifícios, como se agrada com a obediência à sua palavra? Sim, a obediência é melhor do que o sacrifício, a docilidade mais do que a gordura dos carneiros. Pecado de feitiçaria, eis o que é a rebelião. Um crime, eis o que é a presunção. De querer achar que sabemos mais do que Deus, de querer achar que podemos fazer coisas melhores do que Deus está nos pedindo. Presunção é um crime, porque rejeitastes a palavra de Yahvé, ele te rejeitou, não és mais rei, né? Aí aqui me faz lembrar aquela passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que me defende diante dos homens, eu defenderei diante do Pai, né? Aqueles que me rejeitarem, eu rejeitarei. Então, assim, obediência, obediência. Eu posso até não entender. Obediência. Deus sabe muito mais do que eu. Deus sabe melhor do que eu. Ele, se ele pede, eu preciso crer no amor de Deus, que sabe de todas as coisas e sabe de coisas além daquelas que eu vejo e enxergo, né? Então, isso é muito sério, né? Saul implora o perdão, mas Deus já o havia rejeitado. A graça já passou. Ele executa o rei Agag, mas não adianta, né? E ali o profeta Samuel chora por Saul, e Deus pergunta, por que tu choras por causa de Saul? Se eu já o rejeitei, vai e vai ungir outro rei, né? E mesmo depois que o profeta Samuel unge Davi como rei, e Davi já conhece Saul, ele ainda pela terceira vez ainda vai negar a vontade de Deus. Porque lá na frente, depois eu vou contar essa história, mas o rei Saul vai para uma batalha contra os filisteus, se eu não me engano, e no medo se vai vencer ou se não vai vencer a batalha, ele ainda vai consultar os mortos, algo completamente abominável para Deus, né? O profeta Samuel já havia morrido e ele vai e chama no necromante, daí o Senhor dos Anéis, né? Também foi baseado aí, e naquela parte dos necromantes, para quem conhece. E aí Samuel volta e ainda detona Saul, porque ele o chamou depois da morte, né? Então Saul ainda quebra a lei de Deus, tentando fazer o bem, entre aspas, né? Mas Deus rejeitou Saul, ele continua como rei físico ali, o povo obedecendo, mas Deus escolheu outro rei lindo e maravilhoso, chamado Davi. Nós estamos ali, mais ou menos, o reinado de Davi, tá bom? Porque nós estamos ainda no ponto da história aqui, dentro do reinado de Saul. O reinado de Davi vai acontecer ali
mais ou menos pelo ano 1010 ao ano 971 a.C. E Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. Foi Deus quem disse isso de Davi. Davi é o homem, a imagem do homem. É tanto que a sexta aliança de Deus com a humanidade é feita com ele. Porque ele, o número 6, nas Sagradas Escrituras, ele simboliza o homem. Lembrando que o homem foi feito no sexto dia, né? A sexta aliança é com Davi, que é o modelo de homem, claro, ainda imperfeito, mas ele retrata a humanidade, tá bom? Então, Deus vai falar para o profeta Samuel ungir um homem que ele vai mostrar lá de Belém, da casa de Jessé, né, da tribo de Judá. E lá vai o profeta Samuel lá para a casa de Jessé, descendente de quem? De quem? Ruth e Boaz, né? E lá em 1 Samuel, no capítulo 16, nós temos a unção de Davi. Davi era filho de Jessé, descendente de Ruth e de Boaz. Ele tinha 7 filhos, Jessé, e o mais novo era Davi. O profeta Samuel chega na casa de Jessé e Deus fala para ungir um dos filhos dele. Ele vê o filho mais velho, ele fala: opa, é esse, olha lá, forte, guerreiro, né? Como Saul quando era jovem, é esse. Aí Deus fala: não, não é esse. Aí vem o segundo filho, o terceiro filho, e cada filho que é apresentado, o profeta Samuel acha que esse é o novo rei. Até que não tem mais filhos e Deus negou. Não, não é esse, não é esse, não é esse. E aí o profeta Samuel vira para Jessé e fala, né? Vem cá, todos os teus filhos estão aqui? E Jessé fala, não, tem o mais novo, que é pastor de ovelha. Olha aí o pastor, lembra da simbologia? Ele está no campo. Aí ele manda chamar o menino. Chega lá, é o mais novo, magro, de cabelos ruivos, que tocava lira muito bem, harpa muito bem, corajoso, mas o menor de todos. E Deus fala: é este, unge, esse será um rei. Este é um homem segundo o meu coração. Olha que bonito, né? Deus é aquele que vê o coração. Deus é aquele que vê a alma, não vê por fora, não vê as capacidades que aparecem a olhos humanos, ele vê além, né? Ele chama os pequeninos porque ele sabe que é a sua força que o conduz, né? Então Samuel vai e unge Davi e o Espírito de Deus sai de Saul e vai sobre Davi. Isso tudo é feito em segredo para que o rei Saul não soubesse. Rei Saul, depois que o Espírito de Deus o deixa, ele começa. Eu brinco com as crianças, ele fica rabugento, mas ele não tem paz interior, a verdade é essa, né? Quando o Espírito de Deus nos deixa, quando a paz de Deus nos deixa, é uma inquietude sem paz, mesmo que aparentemente não tenha problemas, você sente uma angústia. Então, Saul se torna um rei extremamente mal-humorado, ele não conseguia dormir, não conseguia fazer nada, né? É quando, assim, um bom sinal para a gente saber se a gente precisa de uma confissão é ver o nosso nível de irritabilidade. Ver se eu estou brigando muito, ver se tudo está me incomodando. É hora de você parar e pensar assim: peraí, eu estou em pecado? Preciso fazer meu exame de consciência, né? E é isso, porque quando a gente está longe de Deus, não tem como ter paz, não tem como ter felicidade. Então, Saul, ele vai para esta inquietude. Eu brinco com as crianças, ele faz aquele bicão, aquele tudo fica ruim, né?
Saul não consegue se controlar, não consegue ter paz, e até que dão a ideia para ele chamar alguém que toque, porque a música, gente, nos eleva. A boa música, a arte da música, ela eleva a nossa alma. E por isso também é o local por onde nós somos muito atingidos, porque a música, ela eleva a nossa alma para Deus. Então, se eu pego uma música ruim, ela me agita. Se eu pego uma música chiclete, ela fica só naquilo. Mas se eu pego uma música elevada, eu sou capaz de transcender, chegar ao transcendente. E ali ele resolve chamar o filho de Jessé para tocar para ele. E é esse primeiro encontro de Davi com Saul. Davi toca muito bem lira, toca muito bem louvores, então ele vai trabalhar para Saul tocando. E quando Davi está perto de Saul, Saul tem paz. Por quê? Porque Davi tem o Espírito de Deus. Então, quando a gente está perto de uma pessoa de Deus, mesmo que não a conheçamos, a gente sente uma paz, algo que nos traz coisa boa no coração. Por quê? Porque a nossa alma deseja Deus. Mesmo marcada pelo pecado, ela deseja se achegar junto a Deus. Então, a gente consegue ver Deus naquela pessoa, talvez sem saber que é Deus. Então, Davi trazia esta paz para o rei Saul, ele vai tocar para ele. Os 3 filhos mais velhos de Jessé vão servir no exército do rei Saul. Continua as batalhas, principalmente com os filisteus, porque o filho mais velho de Saul mata um rei, e aí sobe outro rei, então há uma guerra muito grande entre os filisteus e Israel, que vai durar muitos anos. E aí tem um grande filisteu, um gigante, um guerreiro, Golias. Golias começa a atormentar, dizendo que vai invadir Israel. Eles travam várias batalhas, ninguém vence ninguém, todo mundo morre de medo do Golias. E aí chega um determinado momento que o Golias fala, né? Para que tudo isso? Vamos fazer o seguinte: um soldado de Israel vai vir lutar comigo. Se eu vencer, a gente invade Israel. Se eu perder, a gente vai embora. E aí o que aconteceu? Ninguém queria lutar, porque todo mundo tinha medo. Ele era um grande soldado, ele era como um gigante mesmo, era um homem muito grande, muito forte, e ele iria vencer. O rei Saul já não mostrava confiança, e aí o Davi fica sabendo do que o Golias falou, porque o Golias, ele vai brincar que eu digo assim, ele vai falar mal de Deus dos israelitas. Davi se ofende muito e fala assim: eu vou vencer este homem que fala contra Deus. Inicialmente, Saul fala assim: não, você não vai dar conta, você é apenas um menino. Aí há relatos que talvez ele tenha ali por volta dos seus 15 anos, tá? Mas eu não sei se é uma fonte muito segura. Mas ele era muito jovem, pequeno, sem experiência de guerra. E aí Davi fala que quando ele ia defender as ovelhas, ele defendia de leão, com as suas pedras e tal. Saul aceita que Davi vá, oferece para ele a armadura, veste em Davi a armadura. Davi sai com a espada, ele tem até dificuldade de se movimentar, ele tira a armadura, aí há uma simbologia, porque um homem virtuoso e o homem corajoso, ele não tem a confiança nos homens e na sua própria força, ele se reveste de Deus, ele se reveste da oração,
e não de coisas humanas apenas, né? Então, Davi, no meio do caminho, tira a armadura. Também há uma simbologia de que Saul veste Davi com a sua armadura, é como se ele reconhecesse ele como rei, é porque ele o veste com a armadura de rei. Davi tira, porque não é coisas humanas que vai o proteger. E ele vai para a batalha, ele pega a sua funda, 5 pedrinhas e vai enfrentar o gigante Golias. Chegando lá, Golias ri de Davi, um menino tão pequeno, e ele com muita coragem, ele proclama, ele fala, né? Eu estou aqui pelo Deus de Israel, é ele quem é a minha força. E aí está, porque Davi, mesmo sendo jovem, sendo novo, a confiança dele está em Deus, não está nas suas próprias forças. Diferente do rei Saul, que queria fazer as coisas do seu jeito. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. A sua confiança está no seu Deus. Ele não olha para a sua condição humana. Ele não olha para a sua fraqueza humana. Ele não olha para suas debilidades humanas diante do perigo, diante do obstáculo. Ele olha para o seu Deus, que é muito maior que tudo, que sabe tudo. E ele está ali para defender o seu Deus, né? E aí é que tá, às vezes Deus nos pede coisa que a gente olha, como que eu vou dar conta? Como que eu vou dar conta de cuidar de uma família numerosa? Como que eu vou dar conta de ensinar estes meninos e levá-los para o caminho reto de Deus diante de um mundo louco que nem esse? A nossa confiança não está nas nossas capacidades humanas. A nossa confiança está em nosso Deus que nos chama e nos dá condição e manda o seu Espírito sobre nós para que executemos a nossa missão, quer de pai, quer de mãe, quer de professor, quer de educador. Não é a minha condição humana. É um Deus que me pede. Se ele me pede, é ele quem me dá. Então, Davi vai, enfrenta o gigante Golias, taca uma única pedra bem na cabeça dele. O gigante Golias cai, ele corta a cabeça dele, degola, pega a cabeça dele, levanta. Os filisteus fogem, porque o Deus de Israel é muito poderoso. Com um único homem, com um único menino, matou o gigante Golias. Então, ali toda a fama de Davi começa a acontecer. Ele leva a cabeça para Saul, né? E ali ele vai trabalhar. Ele vai guerrear no exército de Saul. Logo em seguida, pelos méritos dele, ele vai vencendo várias batalhas até que ele se torna o chefe do exército, né? Acho belíssima essa imagem, né? Mostra um menino corajoso. Você vê que a luz está aqui, ó, em Davi, em Golias, né? Tem essa aqui de Caravaggio, que aqui provavelmente é o rosto do artista, muito famosa também, né? Belíssima, porque mostra o pecado sendo morto, a blasfêmia sendo morta e a confiança em Deus prevalecendo, né? Um Deus soberano que prevalece sobre os nossos pecados, sobre a maldade do mundo, tá bom? Que às vezes é gigante, que aparece gigante e aterrorizante diante de nós, mas a fidelidade, a oração e a nossa capacidade de cumprir a vontade de Deus é capaz de derrotar qualquer mal e qualquer pecado deste mundo. Muito bem, iremos parar a nossa aula por aqui. Na próxima aula, continuaremos com a história de Davi. Aí, uma grande inveja entre Davi e o rei Saul. É uma história maravilhosa. Eu sou completamente apaixonada pela história de Davi. Tem muito a nos ensinar. E aí, nós iremos continuar na nossa próxima aula. Presencial, sexta-feira, para quem puder,
e online para quem não puder na próxima segunda-feira, tá bom? Alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta nesses finalzinho? Não? Então tá bom. Muito bem, pessoal. Então tenhamos uma boa noite, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigada pela presença e até a nossa próxima aula. Um beijo. Fiquem com Deus.